Olá, eu sou a Márcia Signorini, esse é o Gráfica Drops. O tema do episódio de hoje foi uma sugestão do Manuel Schroeder, que é inscrito aqui no canal. Você já ouviu falar na Riso, aquele equipamento moderninho que os designers e os artistas gráficos adoram? Talvez sim, mas talvez não saiba o que é que a Riso tem a ver com o Thomas Edison. A risografia é um sistema de impressão que tem um duplicador cuja matriz é um estêncil perfurado, portanto é uma matriz permeográfica semelhante à matriz de serigrafia. Esse tipo de matriz foi usado no mimeógrafo, inventado pelo Thomas Edison no fim do século XIX, aquela época que parece que tudo foi inventado. Então o mimeógrafo foi inventado em 1887 pelo Thomas Edison e durante o século passado, quando não existia ainda o Xerox e muito menos os computadores e as impressoras a jato de tinta, todas as escolas e acho que todos os escritórios tinham um equipamento desse tipo, um mimeógrafo. Às vezes a tinta, às vezes a álcool. E eu vou falar uma coisa, quem nos anos 70 não imprimiu um jornal de escola em mimeógrafo a tinta ou a álcool, não viveu. A Riso é então uma versão moderna desses duplicadores a stencil. Essa máquina foi inventada por um japonês, o Noboru Hayama, e essa história também é muito interessante. Então, ainda na adolescência, ele ganhou um mimeógrafo e começou a prestar serviços de mimeografia. O serviço inicialmente familiar foi crescendo e ele fundou então a sua primeira empresa, que se chamava Riso-Sha. Então, essa palavra Riso pode ser traduzida do japonês como ideal e reflete uma tentativa de se sobrepor àquele quadro desalentador do pós-guerra no país. Bom, nessa época, os insumos importados, como as tintas, desse tipo de tinta usada para duplicadoras, eles eram muito difíceis de obter. Então ele pensa em começar a produzir as próprias tintas. Faz várias pesquisas e lança, em 1954, a Riso Ink. E na sequência, ele vai lançando uma série de outros produtos. Em 1967, ele lança a Risofax, que é um dispositivo para a produção das matrizes de stencil perfuradas, usando o calor. Então, um feixe de luz fininho vai queimando ali aquela superfície da matriz e fazendo as perfurações naquele stencil. E uma década depois ele lança o Print Goku B6, que também foi um sucesso. Era um equipamento para a produção de cartões pessoais, cartões de felicitações, e então cada pessoa podia produzir o seu próprio material. Foi um estouro de vendas e se expandiu para o mundo todo. O Noboru Hayama, nessa altura, pensou em associar as duas invenções dele, as tintas e a produção de matrizes perfuradas termográficas. A ideia seria unir as duas coisas num só produto, numa duplicadora, que usasse essas matrizes e com operações automáticas que permitissem desenvolver todo o processo de impressão sem sujar as mãos de tinta. Então ele começa essa pesquisa e depois de milhares de testes, acho que milhões de folhas impressas, ele chega nesse produto. Ele lança a Risograph AP7200. O equipamento é um sucesso, logo ele se expande por todo o Japão, pelas Américas, pela Ásia e pela Europa. Eu deixei aqui na descrição o link para um vídeo, que é um vídeo comemorativo de acho que 70 anos da empresa, em que se conta toda a história do Noboru Hayama, desde a adolescência, com todos os percalços que ele teve que atravessar para ir criando esses produtos, que não foram só esses, foram outros ainda. E é um vídeo muito interessante, muito bacana, não deixe de acessar. Então, como é que funciona a Riso? Ela tem então essa matriz
que é feita num filme revestido por um papel guache japonês e que ele é perfurado por calor num padrão de furinhos de tamanhos menores ou maiores. Por esses furinhos é que a tinta que está no cilindro atravessa e se deposita sobre o papel. Cada matriz imprime então uma cor, então a imagem tem que ser decomposta nesses layers, separando em cada um a cor com que aquela imagem vai ser impressa. A Riso fornece os equipamentos e os suprimentos, material para a matriz e também as tintas. As tintas são fornecidas já nesses cilindros como se fossem cartuchos de impressoras coloridas aí, caseiras, e eles têm uma ampla gama de cores, incluindo fosforescentes e metálicas. Os equipamentos podem imprimir uma ou duas cores simultaneamente. Geralmente eles têm um formato aproximado do A3, né, que seria um quarto de folha, mas já existem equipamentos que imprimem áreas maiores, que imprimem até o A2. Pelo tipo de tinta e a forma de impressão, os suportes que a Riso admite são papéis sem revestimento, por exemplo, como o nosso pólen, e numa determinada gama de espessuras, de gramaturas. Se você for fazer um trabalho em Riso, vale sempre a pena consultar o fornecedor, ver que tipo de equipamento ele tem, que tintas que ele tem disponíveis e, além disso, também confirmar o formato de impressão e as gramaturas e tipos de papéis que eles admitem. Esse sistema é muito apreciado por artistas gráficos e designers pela qualidade plástica das imagens. É aquela retícula mais visível, nuances bem marcadas, até os defeitos de impressão, como aquelas falhas na cobertura ou falta de registro, tudo isso é aproveitado no processo de criação. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Esse daqui é um material da Risotrip, que é uma empresa do Rio de Janeiro que produz a risografia. Então é bem bacana esse material deles, porque eles mostram as diversas cores que eles têm em estoque, né, da Riso. E também algumas explicações e uma forma de visualizar o que acontece quando a gente sobrepõe, por exemplo, aqui um azul e um rosa pink bem vibrante. Tem aqui um livro, esse se chama Zonas Cromáticas, então ele está todo impresso num papel pólen, que é aquele papel, um pólen rustic, né, que é um pouquinho mais poroso, e aqui são as imagens que a gente obtém ali na Riso. Olha só que bonito. Mas o efeito é bem interessante, porque tem uma granulação diferente. Esse daqui é um infantil, que é da Rumi Hara, que ela é uma ilustradora e ela usa o laranja, o amarelo, o preto e o azul e as sobreposições para compor todas as ilustrações. É bem bacana esse sistema, não é? Além de ele ser muito econômico para baixas tiragens, ele é muito pouco poluente. As tintas são vegetais, tudo que é usado, a matriz, os cilindros, a tinta, tudo isso é biodegradável, então é uma beleza. Então queria agradecer novamente o Manuel por ter sugerido esse tema, que é um tema interessante. Então eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, e tchau, tchau!